No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as principais tendências para esse ano de 2025 no universo da arquitetura e da decoração. Então, se você quer começar o ano com o pé direito, apostando nas tendências certas para tua casa, fica comigo nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Maria, eu sou arquiteta e nesse canal aqui eu vou te ajudar a conquistar a tua casa dos sonhos com vídeos toda semana. E quem sabe essa casa dos sonhos vem aí nesse ano de 2025, inclusive feliz ano novo, primeiro vídeo aqui do canal nesse ano. E hoje nós vamos então falar aí sobre algumas tendências para esse ano. Mas antes de eu começar aqui a te contar todas as novidades que virão por aí, já se inscreve aqui no canal para você não ficar de fora de nenhum vídeo novo. E se você gostar das dicas que eu trouxe aqui, também deixa um like no vídeo, deixa o seu comentário e você também pode me ajudar compartilhando com algum amigo seu, porque eu tenho certeza que ele vai adorar esse vídeo para começar o ano aí com o pé direito na decoração e na arquitetura. A primeira e maior tendência super forte aí para esse ano de 2025 é a cor marrom. A gente sabe que os tons terrosos, eles já vêm sendo utilizados aí já faz um tempo, né? As pessoas estão deixando um pouquinho de lado esses tons de cinza. Inclusive eu falei sobre isso no vídeo anterior, onde eu falei sobre coisas que vão sair de moda nesse ano. Se você não viu ainda, clica aqui no cardzinho e vai conferir. Mas nesse vídeo eu falei sobre o cinza, né? Que é um dos itens que vão caindo de moda aí ao longo dos anos, justamente porque ele é uma cor mais fria. E ano após ano as pessoas têm buscado cores mais quentes, cores que tragam ali um aconchego, e os tons terrosos estão aí nessa seara. Porém, nessa tendência de usar tons terrosos, se usa muito aqueles tons mais de barro, tons mais avermelhados, ou tons mais clarinhos, nudes, mas o marrom, de fato, chegou com tudo nesse ano. Inclusive, a cor escolhida pela Pantone para esse ano é o Mocha Mousse, que é um tom de marrom. Inclusive, ele não é aquele marrom escurão, ele é um marrom mais clarinho ali, lembra um achocolatado, algo que realmente traz aquele calorzinho pra gente. Então, essa é a cor do ano e ela guia muito das tendências que virão a partir dela. E essa tendência do marrom não está só na arquitetura. Para você mulher, ou até mesmo homem, né, que tá ligadinho nos sites de vestuário, né, roupas, bolsas, sapatos, sabe que o marrom tá super em alta, então as novas coleções estão vindo com várias peças em tons de marrom e até marrons mais escuros, marrons mais fechados, não aquela terracota que a gente já vinha usando há uns anos, é realmente o marrom propriamente dito, que tá aí em todos os sites para você conferir. Então, não é só no universo da arquitetura. A Pantone lança aquela cor e aí todos os segmentos que envolvem ali tendências vão acompanhando esse ciclo. Eu particularmente vou falar para vocês que eu nunca fui a maior fã da cor marrom, porque ela me parece uma cor assim meio vazia. Eu acho que eu sempre gostei de tons de marrom mais clarinhos ou terracota mesmo, algumas variações, mas esse marrom mais básico eu nunca gostei tanto. Eu sinto que as coisas ficam um pouquinho sem graça. Mas a gente pode misturar o marrom com outras cores e com outros tons, né? Fazer um tom sobre tom, inclusive o marrom com branco ou com off-white, essas cores mais clarinhas, fica muito bacana, né? Traz uma combinação que não deixa o teu ambiente escuro, porque se você colocar tudo marrom, realmente vai escurecer, mas que te traz uns toquezinhos ali de aconchego, de calor, de conforto por conta dessa cor. E aí, como eu sempre falo aqui, mas não custa falar mais uma vez, você não precisa correr para trocar todos os itens da tua casa por peças na cor marrom, porque as tendências elas são passageiras. Eu imagino que essa tendência do acolhimento, do aconchego, do conforto ainda vai durar uns bons anos. Mas, como eu sempre falo, a tendência é uma coisa que pode sair de cena daqui a pouco, então você não precisa fazer todos os teus móveis sob medida marrons, por exemplo. Aposte em itens que você pode mudar de tempos em tempos, até para se você não gostar tanto no dia a dia, se você enjoar daquele item, você poder trocar. E aí entram as peças decorativas, entram as capas de almofada, um tapete, uma mantinha, uma peseira na tua cama.
Esses itens que são mais facilmente substituíveis com o tempo. E aí, se um dia essa tendência do marrom sair de cena de vez, né, cair de moda, você vai conseguir aí se manter com a tua casa de uma forma atual. A segunda tendência que eu quero trazer aqui é sobre o universo tecnológico. Não é segredo para ninguém que a tecnologia avança a cada dia e as nossas casas também vão acompanhando. A automação, por exemplo, está cada dia mais inserida nas casas das pessoas. A gente vê que hoje em dia isso não acontece só nas casas mais luxuosas, em casas de alto padrão. Qualquer casa hoje em dia consegue ter alguns níveis de automação, como o fechamento das cortinas, das persianas, ligação do piso aquecido da tua casa, que também é uma tecnologia, sobretudo se ele for elétrico. A questão da iluminação, é bacana você automatizar a iluminação, por exemplo, do teu jardim, para num determinado horário ligar. Ou às vezes até a iluminação da garagem, a iluminação da tua casa para quando você chega, a iluminação frontal, né, de muros, de grades, que às vezes tem alguma arandela, também é bacana automatizar. A gente tem também os sensores, né, então às vezes você está chegando em casa, você coloca ali um sensor para que a luz ligue para quando você chegou, e aí você entrou na garagem, fechou a garagem, aquela luz se apaga para que não fique ali também gastando. A mesma coisa com a iluminação de alguns ambientes que você pode fazer aí essa automatização com sensores para que quando você chega no espaço, acenda-se a luz e aí depois você saiu, apaga. Você tem ali uma economia de energia, não ficam todas aquelas luzes acesas. Então as tecnologias, por mais que às vezes a gente olhe e pense, é uma frescura, é um luxo desnecessário, elas evoluem no sentido de inclusive trazer mais sustentabilidade, porque você tem essa economia de energia elétrica, as placas solares também, por exemplo, são tecnologia e que vai te trazer uma sustentabilidade, vai inclusive no longo prazo te trazer uma economia. Então essa questão da tecnologia nas casas já é uma realidade, já é algo que está presente, mas que tende a evoluir. Então 2025 promete ser um ano com muitas novidades nesse segmento, principalmente no que diz respeito ao conforto e à segurança. Porque, querendo ou não, apesar de estarmos teoricamente evoluindo, parece que a criminalidade ela não diminui e a gente precisa estar cada dia mais se protegendo nossas casas. Então, sistemas de segurança, de alarme, de câmera, de sensor estão cada vez mais tecnológicos, mais avançados, mais sofisticados para trazer realmente essa segurança para as pessoas. Terceiro item que eu quero te falar é algo que já vem sendo utilizado aí nos últimos anos e até, como eu comentei no último vídeo, a tendência não é uma coisa que cai de paraquedas ali naquele ano específico e aí virou o ano ela foi embora. É um movimento do mercado da arquitetura que vem se construindo ao longo dos anos. Então é assim com os tons terrosos, como eu já falei, é assim com a tecnologia e é também com esse item que são os móveis curvos. Essa tendência ela já vem sendo muito utilizada, então até mesmo projetos meus já usam ali um sofá curvo, às vezes alguma mesa curva, a mesa redonda ela tá bem alta de novo, né? Então bem antigamente a gente via muita mesa curva ali na casa da nossa avó, principalmente em ambientes que não comportavam uma mesa mais retangular, mas quando a gente tinha a possibilidade de utilizar uma mesa retangular, a gente usava. Agora tá entrando muito na moda de novo utilizar mesas redondas, mesas ovais, e isso vai também para outros móveis. Então, escrivaninhas arredondadas, aparadores arredondados, racks arredondados, mesinha de centro da sala. Eu lembro que há alguns anos atrás era sempre uma mesinha quadrada ou retangular, e hoje você vê muito essas formas mais orgânicas, mais arredondadas, então às vezes é até um formato meio triangular, mas com os cantos bem arredondados. Então essa tendência ela já vem vindo há alguns anos, mas ela promete ser muito mais utilizada agora, principalmente nos projetos mais minimalistas. Porque se você conhece um pouquinho do minimalismo, você vai ver que ele sempre focou muito nas linhas mais retas, nos móveis mais retos, porque remete a essa praticidade, a pouca coisa, ao mínimo possível e tudo mais. Mas a curva, muitas vezes, ela te traz um conforto visual, um conforto maior para o teu cérebro, né? De que aquilo ali é aconchegante, de que aquilo ali te aquece de alguma forma. Então, tem se utilizado muito mesmo nos projetos minimalistas, porque o minimalismo, ele é para ser prático, ele é para ser o mínimo necessário, mas o conforto é o mínimo necessário. Então, eu acho que se eu pudesse definir 2025 em uma palavra, eu diria conforto.
Eu acho que tudo isso que eu tô falando, tanto o marrom, quanto a tecnologia, quanto as curvas, vem muito para te trazer essa atmosfera aconchegante, acolhedora e confortável para o espaço. Quarto item que eu quero te trazer aqui já sai um pouquinho da questão de móveis, decoração, interiores e vai para a própria casa em si, para a estrutura da arquitetura. Nos últimos anos tem se falado muito em retomar as raízes, em construir de novo naquele estilo mais tradicional de casa, sabe? Tipo casa de vó, aquela casa que tem o telhadinho aparente, aquela casa que tem as janelinhas um pouco menores, então não é aquele janelão, aquele pano de vidro inteiro na fachada, aquele vidro espelhado. Então é voltar um pouquinho mais às tradições, aquela casa com cara de casa mesmo. Então essa é uma forte tendência. Eu tenho um ponto aqui um pouquinho polêmico sobre isso, porque eu acho que as pessoas têm tentado resgatar tanto essa coisa da arquitetura tradicional, e leia-se pessoas como alguns arquitetos, que inclusive eles estão tentando empurrar goela abaixo essa arquitetura. Mas ainda tem pessoas que preferem uma arquitetura mais moderna, mais contemporânea, com linhas retas, com grandes vidros, com platibanda, né, sem o telhado aparente. Então eu acho que tem espaço para o gosto pessoal de cada cliente. Então, se por muito tempo foi-se empurrado goela abaixo essa coisa da arquitetura tão moderna, tão contemporânea, e eles estão tentando retomar essas raízes da arquitetura mais tradicional, eu acho que não dá para fazer o mesmo, empurrar a goela abaixo. Então as pessoas têm falado mal dessa arquitetura mais contemporânea, têm chamado de caixas, de que parece cemitério, etc e tal, e de uma forma muito pejorativa, e eu sinto que numa tentativa de retomar de vez esse estilo de arquitetura mais tradicional. Mas eu não acho que tem um certo ou tem um errado, eu não acho que dá pra ficar dizendo, ah não, se você vai fazer uma casa, ela tem que ter o telhadinho aparente, ela tem que ter a janelinha igual da casinha da tua avó, ela tem que, sabe, ter os adornos, as moldurinhas, os detalhes, porque você pode ser uma pessoa que, assim como eu, gosta de uma arquitetura mais contemporânea, com linhas retas, com uma platibanda, com um minimalismo de detalhes na fachada. Então eu acho que tem espaço para todo mundo e não dá para ficar empurrando nada para ninguém. Eu acho que esse estilo mais tradicional é muito bacana, eu acho muito bonito. Não faria a minha casa nesse estilo, mas eu com certeza projetei já para vários clientes nesse estilo e gosto muito quando eu tô num ambiente assim mais histórico, mais antigo, me sinto super à vontade, ele realmente parece mais confortável, mais aconchegante, mas eu não acho que a gente precisa criar uma regra de então a casa vai ser só assim e pronto, acabou. Eu acho que, inclusive, o contemporâneo, ele é a arquitetura da nossa época. Não dá pra gente só resgatar uma coisa antiga e esquecer do que tem agora. Então, eu acho que tem espaço aí para os dois estilos de arquitetura e diversos outros que também existem. E a gente precisa, né, nós arquitetos, se adaptar muito ao estilo do cliente, aquilo que é importante para ele, sem ficar ali pressionando para que ele siga aquele estilo que a gente acha melhor. Mas antes da gente continuar, eu quero que você me conte aqui nos comentários, inclusive, que estilo de casa você gosta mais? O estilo mais contemporâneo, mais atual, com linhas retas, platibanda, minimalismo de detalhes? Ou aquela casa mais tradicional, com uma carinha mais de casa de vó, casa de mãe, sabe? Com a janelinha um pouco menor, com mais adornos, detalhes na fachada, moldurinhas, com o telhadinho aparente, aqueles chaminézinhos aparentes, né? Toda essa atmosfera realmente encantadora e aconchegante. Qual tipo você gosta mais? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. A quinta tendência que eu quero te trazer aqui é uma forte conexão com a natureza. Você já deve ter visto por aí que tem se usado cada vez mais, e isso vem vindo ao longo dos anos, como eu já falei, tem se utilizado bastante os jardins verticais, plantas dentro de casa, na decoração, nas prateleiras, até mesmo na fachada, né? Às vezes uma parede verde, ou plantas ali expostas, ou um jardim bem rebuscado. Inclusive as floreiras que foram utilizadas bem antigamente, né? Casa de vó, mais uma vez, estão voltando, né? Então a gente vê muitas casas bem modernas, bem contemporâneas, com floreiras mais modernas, né? Com floreiras que condizem com a casa, mas que ainda assim são floreiras, que trazem essa coisa da natureza, que trazem ali um verde, uma vegetação mais presente naquela casa, trazem uma vida a mais. Então essa é uma forte tendência que já vem acontecendo e que esse ano promete ficar ainda mais forte. Inclusive essa tendência é uma tendência que eu gosto muito. E assim, gente, eu sei, planta dá trabalho, atrai bichinho,
Eu não sou uma pessoa que sabe cuidar muito bem de planta. Quem me acompanha lá no Instagram sabe. Eu nem tenho plantas dentro da minha casa, eu tenho ali uma suculenta, que é o que eu consigo manter, porque é muito fácil de cuidar, né? Elas precisam de pouca água, enfim, elas são bem resistentes. E assim, porque eu não sei cuidar muito bem. E quero ter mais plantas, não sei cuidar muito bem, mas assim, dá trabalho, mas é muito bom, porque traz realmente essa sensação de contato com a natureza pra você dentro da tua própria casa. Então, pra não ficar tudo muito frio, muito cinza, muito, sabe, realmente traz aquela sensação de natural, né, de um espaço mais natural. E aí você pode me dizer, ai Maria, mas eu não gosto de natureza. Pois eu te digo que a maioria das pessoas gosta de natureza, porque a maioria das pessoas se sente muito bem na praia, se sente muito bem no campo, né? Quando vai para um local mais afastado, passa férias, tem aquela tranquilidade, tem aquele relaxamento, gosta muito. E aí, por que não trazer um pouquinho disso para dentro de casa? Eu acho que é uma ideia super bacana. Mas eu quero fazer um adendo super, super, super importante aqui. Não venha me utilizar plantas artificiais. Nada de parede verde, né, de jardim vertical com plantas artificiais. Pelo amor de Deus, arranjo de flores artificiais, plantinha na prateleira artificial. Eu preferia não usar, sabe? Porque eu não gosto, eu particularmente não gosto de coisas que querem imitar a outra, principalmente quando se trata de materiais naturais. E olha que isso que eu tô falando nem é um material de arquitetura e de decoração. É uma planta, e aí você tá colocando uma imitação de uma planta. Eu não acho que é legal, então eu não teria, sabe? Então, se é pra ser de plástico, eu não teria. E por fim, o sexto item que eu quero te falar aqui, eu acho que engloba um pouquinho de tudo que eu falei, né? Dessa palavra de 2025, que é o conforto. O sexto item é a decoração afetiva. É você realmente trazer significado para as coisas que você coloca na tua casa. Mais antigamente, há uns anos atrás, com toda essa coisa do contemporâneo, do moderno, do minimalismo, é comum que você vá lá numa loja de decoração, escolha ali um monte de itens decorativos e tal, enche a tua estante e pronto, acabou. Aquela é a minha decoração. Mas de um tempo pra cá, e essa é uma forte tendência daqui pra frente, a ideia é trazer significado para aquela decoração. É realmente colocar itens ali que tem algum significado para você. Então, por exemplo, ali na estante da minha sala eu vou colocar livros que eu realmente li. Não tem nada desses livros falsos, que na verdade é uma caixinha para guardar coisa. Não, coloca livro de verdade que você realmente leu. Ou se você não leu, que você pelo menos goste do tema, que você se interessou, ou que você usa para consulta, às vezes se você é de alguma área específica. É um livro de consulta, não é um livro de leitura. Tudo bem, mas algo que realmente tem um significado. Eu fui numa viagem e eu achei lá um elemento, lá um vaso ou enfim, um objeto decorativo que eu gostei muito. Sei lá, eu fui para uma região que o pessoal faz ali artesanalmente, peças de barro e tal, eu trouxe coloco na minha estante. E aí você vai compondo aquilo conforme as experiências que você vai vivendo. E aí aquela tua decoração, ela faz parte da tua história. Ela não é uma coisa que você foi lá e comprou tudo na mesma loja, trouxe, mas aquilo não tem significado nenhum pra você. Então eu acho que a grande tendência é isso. É você ir compondo aos pouquinhos essa decoração da tua casa. Não precisa ter pressa de comprar tudo numa vez só. Não precisa ficar angustiado de ver aqueles espaços vazios, porque eles estão ali para serem preenchidos com novas histórias, com novas coisas que você vai acrescentando ali. Então eu, por exemplo, não tenho muita decoração aqui, até porque, como eu já falei para vocês, essa casa que eu moro hoje, ela é alugada, então a gente também não fica investindo em muita coisa. Mas o pouco que eu tenho, né, então, por exemplo, lá no escritório eu tenho umas prateleirinhas, e ali tem livros que eu gosto de ler, presentes que eu ganhei, então tem algumas peças ali que são presentes que eu ganhei, tem uma tela que eu ganhei de um fornecedor nesse último Natal, que eu achei que ficou bem bonito, tem uns ladrilhos hidráulicos que eu peguei de uma obra de uma cliente, que é bem antiga essa obra, ladrilhos originais, então eu peguei ali 2 que estavam mais ou menos bons, já que eles demoliram tudo, limpei e tal, coloquei ele na estante. Então são todas coisas que elas fazem sentido pra mim, que elas têm uma história pra mim, que elas têm um significado. Então eu acho que essa é uma tendência muito legal e é algo que eu gosto bastante, assim, você dá mais significado pras coisas. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado.
Me contem aqui nos comentários qual dessas tendências de 2025 você mais gostou, qual você já vai aplicar aí na tua casa, na tua decoração, na tua arquitetura. Se você estiver construindo, quem sabe dá tempo aí de mexer mais alguma coisa desses itens que eu falei. Se você tiver gostado desse vídeo, deixa o teu like aqui, apoia esse canal para que a gente continue crescendo. Se você ainda não está inscrito, acho que a partir desse vídeo tá valendo a pena você se inscrever, né? Porque eu tenho certeza que você aprendeu alguma coisa aqui. E é claro, não esqueça de compartilhar com algum amigo que pode gostar desse vídeo, que pode gostar desse canal e dessas tendências aí que virão para o próximo ano. E é claro, o objetivo desse canal é poder te ajudar, é poder te guiar, é te dar um norte na arquitetura e na decoração aí da tua casa, do teu apartamento, na construção aí que você estiver fazendo, mas nada como uma ajuda mais personalizada. Então você pode contar comigo para isso. A gente trabalha com projetos à distância, com consultorias, e você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp que está no link aqui abaixo. Fechou então? Até a próxima! Fui!